Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 71 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Na semana passada, nós iniciamos o estudo propriamente dito da constituição do perispírito. Vimos que o perispírito é formado a partir do fluido cósmico universal, esse elemento que é a base, que é a origem de tudo quanto é matéria no universo. Então, o perispírito, assim entendido como este corpo espiritual que reveste o espírito, este corpo espiritual intermediário entre o espírito e a matéria e o corpo físico, ele é formado também pelo fluido cósmico universal. E nós vamos ver que Kardec anota que para cada mundo, para cada planeta, há uma constituição diferente do perispírito, porque a matéria, o fluido cósmico existente ao redor de cada planeta é diferente. Então vamos ler primeiro da Gênese, capítulo 14, hoje o item 8. Kardec vai dizer assim: do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Da leitura deste parágrafo, nós poderíamos extrair uma série de reflexões. Sempre norteados pelos princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos compreender que aqui Allan Kardec está falando, primeiro, da possibilidade de que os espíritos evoluindo venham a habitar outros mundos. Segundo, de que Júpiter, dentro do nosso sistema solar, é um mundo muito mais evoluído do que o nosso, moralmente, e também, certamente, da condição material, também materialmente deve ser mais evoluído. Ele faz a comparação de que se o nosso corpo, este corpo físico, não consegue resistir, sobreviver lá no planeta Júpiter, porque as condições de temperatura, atmosfera são totalmente diversas da nossa, então este corpo é preparado para viver na Terra, de acordo com as condições da Terra. Em outro lugar, não sobreviveríamos. Mas também assim se dá com o perispírito. Se ao desencarnarmos, nós tivéssemos uma possibilidade de imediatamente nos deslocarmos para um desses mundos mais evoluídos, não poderíamos fazê-lo sem nos adaptarmos em termos também de perispírito. Então, este corpo fluídico, formado a partir do fluido cósmico universal, ele terá uma constituição diferente conforme o mundo que nós estivermos habitando. A gente percebe que, por conta disso, podemos deduzir, por exemplo, o quanto foi difícil o trabalho da encarnação do Cristo aqui no planeta Terra. Ele, enquanto governador espiritual da Terra, encarregado de cuidar de todo o nosso processo evolutivo, né, com todo esse amor que ele tem por nós, ele
levou certamente um grande tempo para preparar-se a vir habitar não só o nosso corpo material, mas também a constituição do seu perispírito. Porque imaginemos o Cristo, um espírito puro, a sua constituição é algo muito, muito longe de nós imaginarmos como seja a constituição fluídica deste corpo do Cristo. E sabendo que, mesmo nas esferas mais elevadas, ainda existe o perispírito, embora muito mais tênue, muito mais leve do que o nosso, mas ainda existe, temos que imaginar que possivelmente o Cristo tenha passado por um processo muito trabalhoso para mudar a sua condição do perispírito e vir a habitar aqui entre nós. E talvez isso explica, por exemplo, algumas situações como aquela em que, logo após a sua crucificação, quando Maria Madalena vai visitá-lo e tenta tocá-lo, ele diz para não tocar, porque ele ainda está nesse processo de purificação, enfim, tudo se envolve a partir de que nós compreendamos que o corpo espiritual é também formado de matéria. E claro que, retornando à vida espiritual, nós vamos utilizar esse corpo físico. Da mesma forma, o Cristo, nesse processo de transformação, para vir habitar um corpo material, ele deve ter passado por um processo que, no mínimo, demonstra o grande amor que ele tem por nós, de vestir essa ferramenta, né, carnal bem mais pesada, considerando a sutileza do seu perispírito. Então, Kardec vai deixar bem claro que, ao nos transportarmos de um mundo ao outro, nós utilizamos da atmosfera deste mundo, do fluido cósmico existente nesse mundo, para formar o nosso perispírito. E eu imagino que, por conta disso, a gente possa também compreender que, quando o espírito está habitando uma região mais pesada, de fluidos muito mais densos, uma região umbralina, ou até mesmo na região das trevas, certamente o seu perispírito também fica impregnado desses fluidos mais pesados, porque, assim como nós, se encontrarmos alguém que esteja com uma roupa suja, com uma roupa bastante pesada por conta do desgaste, nos trará uma sensação não muito agradável, enquanto que uma pessoa com uma roupa limpa, leve, cheirosa, nos trará uma impressão muito mais benéfica. Imagino que também, nesse sentido, o perispírito vai se impregnar dessa matéria conforme o ambiente em que ele estiver. A presença num desses locais umbralinos, por exemplo, não vai alterar a constituição do perispírito, mas vai impregná-lo de muitas dessas substâncias deletérias, que na verdade são matéria. O pensamento é matéria. Então, onde houver uma psicosfera de pensamento muito pesada, muito densa, certamente vai impregnar o corpo espiritual ou perispírito. A partir desse raciocínio, nós vemos que Kardec vai nos orientar sobre analisarmos que, para cada mundo, então, terá uma constituição diferente, e por isso, talvez, ou certamente por isso, que os nossos olhos aqui humanos não conseguem identificar sequer a presença de espíritos em outros planetas, visualizar a vida em outros planetas, porque possivelmente lá a constituição física é outra, então também a constituição perispiritual será outra, não será a mesma, não será possível de ser visualizada pelos nossos olhos enquanto habitantes desse mundo de provas e de expiações. Nós vimos que Kardec fala de que haveria uma mudança de perispírito, ou da constituição do perispírito, na medida em que nós fôssemos até um outro planeta. A questão é, seria possível para todos os espíritos mudar essa constituição do seu perispírito, ou só os mais adiantados? Poderiam espíritos que têm uma inteligência, mas não adiantados, transportar-se de um mundo ao outro e alterar a sua condição do perispírito? Aguardo vocês na próxima semana, próxima sexta-feira,
para continuarmos o estudo sobre o perispírito, ainda dentro dos conceitos trazidos por Allan Kardec aqui na obra Gênese. E vamos seguir refletindo Kardec. Que Jesus abençoe o seu lar, uma ótima semana e lhe aguardo aqui na próxima sexta-feira. Tchau!